Não está tudo liberado. Só os aspectos cerimoniais que eles não prosseguiram na nova aliança, que eles eram sombra, como está declarado em Colossenses 2, 16 e 17. O sábado era sombra. O sábado era uma santa convocação, Levíticos 23. Essa questão dos 10 mandamentos, aí no caso, para se incluir o sábado, que foi colocado obrigatoriamente a moralidade nos 10 mandamentos. Está nos 10 mandamentos é moral. Isso foi criado pelo padreco São Tomás de Aquino. Por quê? Porque as pessoas não estavam indo na missa. Essa é a questão da graça. A graça, ela tem esse conflito, que é a graça com responsabilidade. Porque agora há liberdade. Então nós temos que ter a liberdade com responsabilidade. E as pessoas não estavam indo mais na missa. Então São Tomás de Aquino criou a teologia da substituição para colocar o sábado da lei no domingo cristão. Aí, quando Constantino instituiu o calendário, primeiro o calendário juliano, e depois, mais tarde, o Padreco Gregório, com o calendário gregoriano, confirmado o primeiro dia como sendo domingo, desses dois calendários, do juliano e do gregoriano, não do calendário de Moisés, que o calendário de Moisés ele seguia os luzeiros, a lua e o sol. O calendário era lunisolar, que é o calendário que os caraítas seguem, que é o calendário que Samuel Snow, um dos pioneiros adventistas, chamou do calendário bíblico. Então, o sétimo dia é o dia de transição lunar, tendo início do mês, a começar a contar o primeiro dia do mês, subsequente, o primeiro dia da semana, na lua nova. Então, aí, por isso que o calendário é lunisolar. E aí se tem o dia, o início na parte escura, o início no pôr do sol, é o início do dia, por causa do calendário lunisolar. Então, que esse era o calendário de Moisés, esse era o calendário bíblico. Então, Tomás de Aquino, ele, diante dessa realidade, ele criou a sistematização dos 10 mandamentos morais, sendo que os 10 mandamentos não são todos morais. Os 10 mandamentos não são todos morais. Então, o sábado ele está ligado ao templo, o sábado ele está ligado à liturgia. Porque se você for no quarto mandamento, sistematizado por Tomás de Aquino, só está lá o verbo, que é o quê? Descansar. Esse é o verbo do quarto mandamento. Agora, se você vai na letra, que é o tipo do mandamento, você vai encontrar ali a ordem cerimonial dentro do sábado, que é essa ordem cerimonial, que é a santa convocação, que é o entregar a Deus, que é o guardar, o entregar. Essa ação. Porque, por exemplo, se a ação moral é você recuperar as energias, é você descansar. A ação cerimonial é você ir ao templo. Agora eu pergunto para você, os servidores públicos, aqui no Brasil, em sua grande maioria, eles trabalham na escala 5x2. Eles folgam no sábado e no domingo. Agora você me diga, os servidores públicos, eles estão guardando o sábado? Não, porque eles não estão de acordo com a santa convocação. Então, dentro da tipicidade do mandamento, o que é esse guardar? O que é esse entregar a Deus? É você ir ao templo realizar as liturgias. E essa ação de você ir ao templo realizar as liturgias, isso é cerimonial. Isso é um aspecto cerimonial. É uma santa convocação. Levítico 23. Logo, é sombra. Colossenses 2, 16 e 17. Eu sei que vocês adventistas odeiam Paulo. Eu sei disso. Agora, Paulo não pregava outro evangelho. Paulo pregava o evangelho de Cristo. Porque o próprio Cristo confirmou que o sábado não seguiu na nova aliança. Porque no reino de Deus na terra, Jesus tabernaculado, o verbo encarnado, João 1,14, ou seja, Jesus estava aqui no meio de nós, era o reino de Deus na terra. Ele disse que os sacerdotes violavam o Shabat, que aqui no Brasil é chamado de sábado, e ficavam sem culpa. Ora, e do que Jesus tirou a culpa? Jesus tirou a culpa das sombras.
Então, o que foi tirado a culpa? Foi tirado a culpa das sombras. Você pode matar e ficar sem culpa? Você pode roubar e ficar sem culpa? Você pode fazer falso testemunho e ficar sem culpa? Não. Mas o sábado você podia violar e ficar sem culpa. A circuncisão, Gênesis 17, era o sinal de Abraão. A circuncisão. Quando o 8º dia da criança caía no 7º dia semanal, que era a Shabat ela era quebrada para se realizar a circuncisão. Jesus também confirma isso. Lê lá nos evangelhos. Então, Paulo, quando diz que o sábado é sombra, Colossenses 2, 16 e 17, ele está pregando o evangelho de Cristo. Porque o sábado, ele era inferior à circuncisão. Ora, pode um mandamento moral ser inferior a um mandamento cerimonial? Não. O sacerdote no templo podia matar, o sacerdote no templo podia roubar, o sacerdote no templo podia desonrar pai e mãe, o sacerdote no templo podia fazer falso testemunho? Não, mas o sacerdote no templo, ele podia violar o sábado. Esse é o problema do desigrejado. Esse é o problema do desigrejado. Ora, se Jesus não era Deus, como é que ele poderia se declarar o Senhor do sábado e não prosseguir com o sábado na nova aliança? Só Deus que poderia fazer isso. Só Deus poderia se declarar o Senhor do sábado. Um anjo pode se declarar o Senhor do sábado? Porque você tem que me dizer, então, o que é Jesus? Eu explico para ele, faça essa pergunta para os filhos das testemunhas de Jeová. Cara, fica pensando, a pessoa, o quão ignóbil, quanto ignóbil ela é para cair na lorota do corpo governante que agora está fazendo aniversário, da construção da mansão lá de Bet-Sarim, lá, que estavam esperando os patriarcas ressuscitarem e morarem lá. Em 1914, está fazendo aniversário, agora em 2024. E os caras caem na lorota do corpo governante. Ora, como é que um anjo, porque só pode ser um anjo, porque se ele estava antes do tempo ser criado, ele criou tudo, ele estava nos céus, no céu do céu, é um ser angelical, né? Não vai ser um profeta, não vai ser um rabi, não vai ser um professor. Então você tem que crer, igual as testemunhas de Jeová, que Jesus é um anjo, um ser angelical. E muito maior até, porque estava antes do tempo, tudo foi criado por ele, o sábado é dele, ele é o Senhor do sábado. Então ele é um Goku, um Super Saiyajin, um Vegeta, um Kal-El de Krypton. É o quê? O que é esse ser aí, cara? Aí cai nessas conversinhas das testemunhas de Jeová. Porque os judeus não tem problema, os judeus e os muçulmanos não tem problema quanto a Jesus, porque eles não creem em Jesus. Para eles, Jesus é só um profeta. Para eles, Jesus não estava na criação. Para eles, Jesus não criou tudo. Para eles, Jesus nasceu de uma relação sexual entre José e Maria. Eles não creem no Jesus cristão, no Jesus bíblico. Agora vocês creem, cara. Vocês creem que Jesus criou tudo. Vocês creem que Jesus é o Senhor do sábado. Vocês creem que Jesus não seguiu com o sábado e com as sombras para a nova aliança. Os judeus realizam as sombras ainda. Aí vocês caem na conversa das testemunhas de Jeová. Jesus cumpriu a lei e os profetas. Esse cumprir aí é a mesma situação de um apenado. Primeiro ele é réu, depois da condenação ele se torna um apenado e aí entra a sentença de execução. Então esse cumprir aí é o de cumprir a pena. Não é ação de feitura em relação ao prosseguimento do sacerdócio. Ou seja, que nós temos que cumprir. Porque senão você tem que dizer que nós temos que cumprir os profetas também. Então aí você está separando o texto do contexto. O que o texto diz é que Jesus cumpriu a lei e os profetas. Esse cumprir aí é o mesmo cumprir em relação ao apenado. Por exemplo, ele é condenado a 20 anos de cana. Aí ele vai, cumpre os 20 anos de cana e depois ele é solto. Esse apenado, ele cumpriu a lei? Cumpriu. Quando acabou a pena, ele tem que cumprir de novo? Não, não precisa cumprir de novo, porque ele já cumpriu a pena dele. Então é nesse sentido. O cumprir é nesse sentido.